Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o episódio de número 6 do curso Criando um Site Completo para um Pet Shop no seu bairro, na sua cidade, para tornar você um empreendedor e um programador.net, C Sharp. E é isso aí. Seguinte, a gente tinha terminado o episódio anterior com o início do salvar o usuário funcionando, né? E aí tem que fazer alguns melhoramentos, tratativa e tal, não sei o que. Vamos focar esse vídeo, esse episódio, nesses tratamentos, nessas melhorias. Bom, a gente tinha feito o método salvar, e o método salvar ele está funcionando para o caso de um novo usuário. Apesar de ele não dar nenhum retorno, se foi sucesso, se foi falha e tal, e não dá nenhum tipo de comportamento, ele funciona para um novo usuário. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Vou fazer um select aqui na base, novamente, ó. Só tem 3 usuários, certo? Então, eu vou adicionar o usuário teste 3, vou jogar um CPF diferente aqui, não vai fazer diferença nenhuma qual é o CPF, na verdade, quando eu botei validação do CPF. Vou dizer que é pessoa F mesmo, o e-mail é teste 2 e a senha qualquer coisa aqui. Vou dizer que ele está ativo. Salvou, a página piscou e não deu erro, é porque deu tudo certo. Quando executar, está aqui o cara cadastrado. Beleza. Então, como é que a gente faz para editar esse cadastro aqui? Uma das formas de fazer é o seguinte: eu volto para a minha página de usuários listagem, certo? Então, eu volto aqui, ó, usuários, ponto X. Agora eu estou vendo todos. E eu posso colocar para que aqui no nome do usuário seja um link para que eu possa navegar para a página de cadastro com o ID do usuário armazenado para que eu possa editá-lo, ok? Como é que eu faço esse cara aqui virar um link? Eu vou na minha página aqui, aonde eu estou montando a informação aqui, ó, nome do usuário. Eu só estou escrevendo o nome. Então eu posso colocar uma tag A aqui qualquer, a href. Vai para onde? Vai para o usuário form. Botei errado. Usuário form, que beleza. Ele vai envolver quem? Vai envolver o texto, que é o nome do usuário, certo? Só que eu não posso só colocar ele assim direto, eu tenho que colocar ele de uma maneira dinâmica, passando o ID do usuário, a coluna ID, que vai identificar unicamente aquele cara, que eu vou recuperar os dados na próxima tela e vou poder editá-lo. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou transformar isso aqui em aspas simples e vou jogar uma tag de fonte de dados do ASP.NET. E aí eu vou dizer o seguinte, ó, esse cara aqui, ele vai ficar aqui dentro como um conteúdo de string e eu vou concatenar ele com um parâmetro de query string, ou seja, interrogação id igual. E agora vem um conteúdo variável aqui. Ali era o conteúdo estático, agora o conteúdo variável. Evil, que é o banco de dados, o acesso ao data source, que está sendo populado no banco de dados, campo id. Pronto, basicamente isso. Se não tiver errado nada, ao compilar e recarregar a nossa tela lá, F5 aqui para recarregar, tudo isso aqui agora virou um link. E aí, esse link aqui, a gente vai poder clicar e passar esse parâmetro. Bom, então, basicamente, ele é um link e vai levar o parâmetro do ID do usuário para a próxima tela. Aqui você pode verificar no rodapé ali que está alternando conforme o ID do usuário. Vou dar um clique aqui, ó. Cliquei, ele foi para a tela e trouxe o ID do usuário. A tela ficou em branco porque a gente não fez o método ainda para que ele carregue essas informações a partir da base de dados. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai no método load da página de usuário de cadastro e a gente vai basicamente fazer o seguinte, ó. A gente vai dizer que vai ter um string que se chama id, por exemplo. Na verdade, a gente pode receber como inteiro e dizer aqui -1 como padrão. A gente declara uma variável inteira -1 como padrão. A gente faz o seguinte tratamento. Se request, ou seja, eu vou capturar do request um campo que se chama id for diferente de nulo, ou seja, se ele existir, aí eu vou tentar fazer o quê? Vou tentar fazer int try parse, que é tentar converter ele para um valor inteiro. Como é que eu vou converter esse cara? Eu vou pegar ele aqui, botar ponto toString, dizer out e d.
Então, aqui eu tentei converter, se deu tudo certo nesse momento que eu tenho o ID do usuário. Beleza. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou instanciar meu contexto de base de dados. Instanciar o contexto. Vou fazer assim, var usuário igual a parênteses, fecha parênteses, from uin contexto ponto usuários, que é a tabela, where o ponto id, ou seja, apenas o usuário que o id é igual a id, que eu achei mais ali em cima. Select um objeto u. Aí aqui para fechar, eu tenho que dizer first or default, que é para procurar apenas um registro e não retornar uma lista. Esse cara aqui sendo encontrado, eu vou fazer um tratamento extra aqui caso alguém passe um ID que não existe na base. Então, eu vou dizer assim, if usuário diferente de nulo, que é se esse usuário for encontrado, aí eu vou fazer o que eu tenho que fazer. O que eu tenho que fazer? Eu vou dizer que txt nome.text é igual a usuário.nome. Vou dizer que txt cpf cnpj.text é igual a usuário.cnpj. Vou dizer que txt e-mail.text é igual a usuário.email. Vou dizer que txt senha, não, na verdade não precisa atribuir senha porque a senha eu não preciso recuperar. Vou dizer que txt, qual outro campo que ficou faltando aqui? Vamos verificar. Beleza. Nome usuário, tipo pessoa, era o campo que estava faltando. Beleza. Tipo pessoa, txt tipo pessoa.text, a gente tem aqui usuário, caramba, digitei muito errado aqui, usuário.tipo pessoa. E o último, que é o combo box, o checkbox, na verdade, a gente vai ter checkbox.checked é igual a usuário.ativo. Beleza. Acho que isso aqui já dá para a gente começar. Beleza, então. Vamos ver isso aqui em ação, né? Vamos compilar tudo aqui. Vamos ver como é que vai ficar. Compilou. Show de bola. Carrega aqui. F5. Carregando, compilado. Se não der erro, porque deu certo. Olha aí. Carregou aquilo que a gente queria. Se fosse o caso da gente ter acessado o teste 3, ele ia carregar os dados do teste 3. E por aí vai. Mas se alguém acessar aqui e editar por um número que não existe, 99, como tem aquele tratamento para seu objeto que não existe e não fazer nada, ele não dá erro. A gente poderia tratar aqui para dizer usuário não existente, edição inválida de parâmetro, alguma coisa do tipo. Beleza. Então, agora o que a gente pode fazer a mais? A gente vai fazer agora o salvar da edição. Né? Por exemplo, eu estou com o usuário 2 carregado aqui na tela e agora eu quero, sei lá, editar o nome dele, por exemplo. Então, quando eu estou editando, eu tenho um parâmetro aqui que está sendo carregado, que é esse ID, está sendo carregado não, que ele existe. Né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma otimizada aqui nesse código para eu poder saber sempre quando esse ID estiver carregado. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa variável aqui, vou declarar ela no escopo da classe, não no escopo do método. Vou chamar ela de, vou botar um underline aqui na frente, vou chamar ela de ID usuário. Eu vou agora pegar ela aqui e botar aqui, né? Beleza. Aqui também vou fazer isso. Aí o que eu vou fazer a mais aqui? Eu vou fazer o seguinte, ó. Esse tratamento vai continuar existindo sempre, ou seja, se o campo do request ID for diferente de nulo, ele vai atribuir esse cara no try-pass. Beleza. Vai usar isso para carregar os campos. Ok. Só que o que eu vou fazer? Ó? Imagina que eu estou no load, né? A página está sendo carregada. Então, quando a parte estiver sendo carregada, eu vou fazer esse tratamento e vou atribuir essa variável que está no escopo da classe. Certo? Então, o que eu vou fazer aqui nesse caso do salvar? Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar um if aqui. Ó. Se underline id usuário for diferente for igual a menos 1, significa que é porque aquele tratamento lá não deu certo. Então, ou é um ID inválido,
ou é um usuário novo, certo? Ele não achou o usuário correto. Então, o usuário novo é esse que a gente já tem aqui, ó. Esse cara bem aqui. Ele monta um objeto, coloca na coleção para inserir. Se for um update, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que recuperar o objeto, que é esse aqui que eu já fiz, certo? Só que eu tenho que recuperá-lo novamente, né, para poder atualizar, porque aqui eu fiz atribuir nos campos. Então, o que eu vou fazer? Ó, esse código aqui, ele é o mesmo, certo? Então, ele vai estar aqui, ó, para ler do contexto do usuário a partir do ID do usuário. E aí eu vou fazer o mesmo tratamento aqui, ó. Se o usuário for diferente de nulo, só por garantia, por segurança, certo? Eu vou fazer o quê? Aí nesse caso aqui eu vou atualizar os dados. Como é que eu atualizo os dados? Eu pego o objeto usuário, opa, entrou um acento aqui indevido. Eu pego o objeto usuário, ponto nome. Na verdade eu faço isso aqui, ó. Certo? Faço isso aqui, ó. Opa, recortei. Então, na verdade, o que vai acontecer aqui? Essa atribuição do que está na tela, do que está no campo, nas telas, nos campos da tela, para o objeto vai acontecer sempre, seja no novo usuário, ou seja na atualização. Então, esse aqui, por ser incomum, a gente pode recortar ele aqui e colocar fora do if. Sempre vai acontecer isso, certo? Sempre vai acontecer isso. O que vai mudar é esse aqui, ó. Esse objeto usuário, ele vai ficar declarado aqui fora como nulo. E ele ou vai ser inicializado como novo, ou ele vai ser recuperado pelo que vem da base de dados. E se ele for um novo, ele vai ser adicionado na coleção, como o .NET trabalha com passagem de objetos e parâmetros por referência. Esse objeto vai ser inserido aqui nessa coleção, mas eu posso atualizá-lo aqui depois e submeter as alterações. Então, ou ele vai ser um insert, ou ele vai ser só uma atualização de um objeto que eu estou fazendo e estou usando o submit update para atualizar os dados na base de dados, certo? Se eu não tiver feito nenhuma parte da lógica errada, isso aqui já é para funcionar. Tem mais coisa para otimizar aqui. Então vamos compilar, vamos ver na tela como é que ficou. Beleza, tá todo mundo na tela certinho. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou fazer o teste de dizer que agora é o Beltrano teste. Vamos só conferir na base, está tudo certo aqui ainda, ó, só está Beltrano. Vou clicar em salvar. Aqui não apareceu nada. Né? Eu coloquei teste, aqui voltou, foi para o nome em branco. Vou já explicar para vocês por que isso aconteceu, mas vamos conferir se na base salvou para ver que não tinha nenhum erro. Não salvou. E o nome voltou para Beltrano Teste por causa de um ponto aqui. Ó. Olha só. Eu vou botar um breakpoint aqui, na verdade, para vocês verem o que está acontecendo. E vou debugar com F5. Porque existe uma coisa no .NET que é padrão. Tudo que você clica na tela e gera um evento de tela, gera um postback. Ou seja, a tela ela é recarregada e os eventos são mapeados pelo próprio .NET através de postbacks, que são envios para o servidor. Então, quando eu escrevo aqui teste e clico em salvar, ele primeiro vai passar pelo load, antes de passar pelo método salvar. E ao passar pelo load, eu vou recuperar o ID e recupero os dados e atribuo novamente o Beltrano que está na base, que vai substituir o Beltrano teste que eu coloquei aqui. Ó. E é por isso que quando eu passar pelo salvar aqui depois, F5, ó, ele vai passar pelo salvar, ele não, mesmo entendendo que o usuário é 2, porque ele passou por aqui antes e carregou corretamente a variável, e obtendo da base o objeto, ele vai atualizar igual que está na tela, porque ele passou por esse método aqui antes. Então a gente tem que fazer o seguinte tratamento aqui no load da página. É esse aqui. Ó. A gente tem que dizer que se a página is postback, só que nesse caso a gente vai negar. Se ela não for um postback, a gente carrega os dados. Se ela for um postback, eu não carrego, mas eu quero passar por esse tratamento aqui do objeto. Beleza. Compila. Vamos jogar aqui na tela. Eu acho que vai estar quebrado esse carinha aqui. Vou ter que dar um Ctrl F5 aqui. Eu debuguei, depois parei, né? E aí eu quebrou ele no meio do caminho. Beleza. Carregou aqui. Aí eu vou botar Beltrano text. Pronto, deixa assim mesmo.
clicou em salvar, ele só piscou a tela. Mas eu acredito que ficou certo. Ele deve ter carregado o que eu queria agora. Recarreguei a tela aqui na URL, está ok. E vim na base de dados, está ok. E se eu for no meu método aqui, ou na minha página usuários, já está carregado quem eu quero. Se o Beltrano 1 mudar para Beltrano 99, eu clicar em salvar, salvou tudo bonitinho, salvou o cara. Então já tenho o update e já tenho o insert para o novo. Vamos conferir se o novo ainda está funcionando, né? Vou voltar aqui na minha página, ó. F5 para carregar, beleza? Vou clicar em novo, vou clicar aqui. Usuário novo 55. Vamos pegar um CPF novo aqui. Beleza. Pessoa aqui vai ser F. E-mail é 55teste@gmail.com. A senha, qualquer coisa. E esse usuário não está ativado. Salvou. Provavelmente está tudo certo. Vamos na listagem de usuários. Eu tenho que digitar esse link aqui. Não é usuário, é usuários. Está aqui o usuário. Então, o salvar está funcionando. O salvar novo. E o salvar da atualização está funcionando. Agora a gente tem os melhoramentos a fazer. Tratamento de mensagem de sucesso e de falha, paginação aqui para quando a gente tiver vários, melhorar esse botãozinho aqui de lugar, esse tratamento aqui, e a gente vai guardar um próximo episódio só para isso, porque esse CRUD aqui padrão vai servir para replicar para todos os demais, e aí a gente não precisa ficar se preocupando com essas definições, a gente vai sair copiando e colando código, algumas coisas a gente vai padronizar para salvar do mesmo jeito sempre. Aqui mesmo, por exemplo, a gente está repetindo bastante código e a gente pode dar uma otimizada aqui nesse código de maneira geral. Basicamente isso, a gente pode ter alguns pensamentos nessa linha de otimização. Beleza? Bom, por enquanto é isso. Valeu, até mais.